Na Rádio Cheirinho do Bandeirantes, Agromais. Leandro de Souza, muito boa tarde. Tá Oi, tudo bem por Leandro. aí, Caboclo? Tudo jóia, Joel, tudo bem, tranquilo. Boa tarde, Ana. Deixa eu dar uma boa tarde especial para a Giovana também, que está sempre com a gente e quase nunca a gente fala dela aqui, né? É verdade, Verdade. ela que fica ali, ela que alinha com você o horário de participação, essas coisas todas, as pautas, né, Leandro? Quando a gente É, atrasa, queridíssima. é com ela que você briga, né? Não, longe disso, Ana, queridíssima. É uma delícia conversar com ela. É. É inteligente, pega rápido. Educada pra caramba, a Gi é excepcional, uma menina muito bacana. Ô, Leandro, vamos lá. O assunto hoje ele tem um interesse muito grande, né, para o nosso país, porque nós sabemos que há algumas coisas muito burocráticas, principalmente ligadas ao meio ambiente. Nós sabemos que muitos projetos bons, são travados e impedidos, ou seja, de dar prosseguimento, devido a esse entrave todo, devido a essa burocracia. Acho que a ideia agora é tentar fazer com que as leis funcionem, mas que haja uma certa flexibilização de algumas coisas para facilitar o trabalho, para dar uma desburocratizada. Acho que o Brasil precisa um pouco mais disso. A ideia é essa mesmo? Como que é esse projeto? Qual que é a ideia? Explique melhor para a gente, ô Leandro. Esse foi inclusive o argumento, viu, Joel, dos parlamentares, da maioria dos parlamentares no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados especificamente, para tratar desse tema. Só para que você tenha uma ideia, para o nosso ouvinte, para que ele compreenda de fato a profundidade dessa discussão, esse projeto ele tramita na Câmara desde 2004, portanto 17 anos já de tramitação, sem absolutamente possibilidade de entendimento até aqui de que a matéria poderia avançar e chegar até o plenário da Câmara dos Deputados. E você, ouvinte que nos acompanha, vocês aí também no estúdio, gente, vão lembrar que eu chamei a atenção para dois projetos que a gente ia falar muito deles neste ano, que é esse do licenciamento ambiental, as novas regras, e a que trata da questão do reconhecimento fundiário, principalmente na Amazônia, projeto que está no Senado Federal. Pois esse que trata da questão do licenciamento ambiental, ontem à noite, depois de uma longa sessão, já no início da madrugada, ele acabou sendo aprovado no texto base, ou seja, o projeto, o texto original ele foi aprovado por 300 votos contra 122. Neste momento, os deputados retomaram a sessão às 10 horas da manhã e estão votando os destaques da matéria, que são destaques. Os partidos políticos, as lideranças, elas apresentam emendas ao texto para modificar partes do texto, e cada um desses destaques é votado individualmente. Por isso, as sessões, muitas vezes, levam longas horas, como é essa que está tratando desse assunto que é tão importante. O que ele muda efetivamente? De alguma forma, ele desburocratiza o licenciamento ambiental. Há casos em que algum órgão, para aprovar o licenciamento de alguma obra importante, como, por exemplo, duplicação de alguma estrada, esse caso, às vezes, leva 30 anos, 35 anos para que ele saia dos órgãos fiscalizadores. Pois essa lei, ela unifica as legislações estaduais, ela torna uma regra única, portanto, os 26 estados, mais o Distrito Federal, tem uma referência em relação a esse tema. O relator da matéria, o deputado Nery Geller, que é do PP do Mato Grosso, ele deixou claro que, se nos estados as legislações forem mais rigorosas, valerão também essas legislações em relação ao tema. E ele refutou a ideia de que o projeto, de alguma forma, ele incentiva o desmatamento e a ocupação da floresta de forma indevida. Ele traz algumas questões que são um pouco polêmicas, como, por exemplo, a questão da licença por adesão e compromisso. O empreendedor, ele vai no órgão fiscalizador, ele faz uma autodeclaração para atividades de baixo impacto, aquelas que são consideradas de baixo impacto, e a partir daí ele inicia o procedimento e a fiscalização, então, passa a se responsabilizar pelo cumprimento daquela ação. Houve uma pressão, o relator da matéria, o deputado Nery Geller, ele me disse que teve muita pressão para que não fosse aplicada uma multa muito exagerada, mas ele manteve a multa para, em casos como a autodeclaração em caso dela não ser cumprida, a multa aplicada ela se multiplica por 4 vezes, o que, na opinião do relator, é muito bom, porque vai fazer com que o
Os empreendedores, os agricultores que realmente são sérios, Leandro, estão preocupados com a preservação Leandro, do só meio um ambiente. ponto aí. Pois não, É uma pois não. autodeclaração, o próprio produtor, ele faz a declaração dizendo que vai seguir com uma atividade de baixo impacto. Isso. É isso. Ele Exatamente. Ele entra no sistema, ele declara, por exemplo, que ele vai mudar o plantio, pegando no caso específico um produtor, ele vai mudar o plantio da cana-de-açúcar para a soja. Hoje ele precisa pedir autorização prévia, agora não, ele informa o que está acontecendo. Entendi. Os órgãos ficam sabendo É igual a qual declaração, é a área de reserva. é igual a declaração de imposto de renda. Pronto, Mesma coisa. boa fé Exato. do produtor, que depois é naturalmente E fiscalizado. é claro, né? seria legal você apresentar para a gente, talvez amanhã ou em outra oportunidade, o que seriam essas atividades de baixo impacto que permitem o produtor fazer a autodeclaração ou que vão permitir caso aprovado for o projeto. Interessante isso. Claro, trago isso também. E só mais um detalhezinho, tem a licença bifásica, que era outro absurdo, porque uma obra, por exemplo, que era autorizada para a construção de uma rodovia, ela não poderia se multiplicar sem um pedido de nova autorização, mesmo que estivesse na área de domínio. Agora não, essa lei ela permite que ela possa ser duplicada sem que haja um novo pedido aí, 25, 30 anos, muitas vezes, que demora esse tempo, né? Desburocratizar é o caminho, meu irmãozinho. Eu adoro isso. Valeu, Proteger Leandro. desburocratizando, né, Joel? Com certeza, vamos seguir nesse caminho aí. Grande abraço para você, Valeu, Leandrão. Até Leandro. amanhã, querido. Um abraço para todo mundo, até amanhã, gente.